Seja muito bem-vindo ao Giro de Notícias semanal da Premier. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao mais novo quadro aqui do canal, onde a gente vai tentar trazer, como sempre, aquela mesma didática, porém de um jeito um pouco mais descontraído, para estar comentando as principais notícias que aconteceram ao longo da semana e como que elas podem estar impactando nos seus investimentos. Aí vamos ver uma primeira notícia que foi muito boa para os acionistas da Apple, porque foi a primeira empresa do mundo da história a atingir o valor de mercado superior a 3 trilhões, que é maior que muitas empresas e que muitos PIBs de países do mundo, que na verdade pouquíssimos países conseguem ter um nível de produção maior do que desta única empresa, né? E o legal é que se você de repente tem alguns BDRs da Apple, que são basicamente recibos de ações da Apple, uma empresa americana, negociados aqui no Brasil, você pode ter, se você abrir o seu home broker ali para dar uma analisada, provavelmente vai estar bem valorizado. Por quê? Questão cambial. O real se desvalorizou muito perante o dólar, isso é refletido na cotação dos BDRs, e mais as ações da Apple que chegaram nesse patamar muito alto. Então é aquele bom momento, né, de dar uma analisadinha no balanço patrimonial, ver pelo menos uma parte dele ali subindo, e a Apple em si, a empresa, chegando numa capitalização de mercado de 3 trilhões de dólares. Isso é extremamente alto, nenhuma outra empresa conseguiu chegar nesse patamar ainda. A gente tem na sequência a Microsoft, o Google, várias empresas mais ligadas à tecnologia mesmo. Por quê? Nesse período que estamos vivendo, menor circulação de pessoas em grandes centros de varejo, shopping centers, nas ruas, isso tem diminuído muito o consumo das pessoas nesse tipo de loja física, né? Então as empresas de tecnologia se destacando nesse sentido. Pois é, não, e como dá para ver aqui pela notícia também, que como o meu colega falou das empresas, e a Apple ela atingiu o valor de mercado maior do que o PIB da Índia, que é um país gigantesco, que é muito populoso, né? Exatamente, muito populoso. Então é simplesmente algo realmente absurdo, né? Que é o valor de mercado da Apple, que o valor de mercado nada mais é do que o preço das ações multiplicado pela quantidade das ações. Então o valor das ações da Apple, por uma série de fatores, acabou se valorizando muito. E isso não é bom só para o dono da Apple, né? Não é só para o dono, não é bom só para quem tem mais ações. Não, para aquele pequeno acionista que, mesmo que não seja rico, que tem poucas ações, também é muito bom. E claro, os consumidores também, acima de tudo, né? Ela entrega um serviço que é de altíssima qualidade. Muitas vezes o preço pode ser mais elevado, mas isso traz um valor junto, né? Não é um preço alto sem um lastro na produtividade efetiva que agrada os consumidores. Exatamente, então é o resultado de uma empresa que é muito boa e que também premia, por assim dizer, não só o dono da empresa, como também pequenos acionistas. Bom, não é só essa notícia é uma notícia simplesmente que surpreende bastante, né? Aquela questão que chama bastante atenção. É um recorde, né, de capitalização de mercado, se a gente for ver, então por isso que a gente trouxe ela aqui inicialmente. Pois é, mas não é só essa notícia que tivemos durante a semana, vamos ver algumas outras. Então, tem essa questão da Evergrande, que a gente até tem um vídeo falando um pouco da Evergrande, teve mais coisa relativa a isso essa semana. Sim, a empresa Evergrande, todos sabem do grande nível de alavancagem que ela obteve. E assim, chega um momento em que fica complicado, não só a questão de você estar muito endividado, mas você começa a não ter fluxo de caixa para estar pagando os juros dessa dívida. E é aí que complica. E foi nesse caso que a Evergrande foi classificada como calote que ela deu, né, em alguns juros ali de passivos dela, por agências classificadoras de risco, agências especializadas na análise desse tipo de coisa. Então é um risco muito grande. As ações da Evergrande despencaram, já vem caindo muito nos últimos tempos. Todo o setor imobiliário na China, aquelas loucuras, né, de cidades fantasmas. Então uma distorção econômica causada pelo subsídio ao crédito para esses setores imobiliários. E aquela coisa, né? A gente tem um vídeo no canal, se vocês quiserem acompanhar, sobre os riscos de se investir na China, onde a gente fala essa questão dos ciclos econômicos causado muito pela expansão de crédito. Nesse caso foi muito direcionado para o setor imobiliário, que era o carro-chefe da economia chinesa, né? Então agora está começando a vir os problemas dessas políticas expansionistas. Isso, e quando as ações de uma empresa elas são interrompidas, quando a negociação é interrompida, significa que a questão está muito feia mesmo, está muito preocupante, porque se não pode comprar, vender, é que realmente o governo está muito em cima da empresa, que realmente tem muito risco operacional envolvendo a empresa em questão. Então, como o Felipe falou, tem muito dinheiro, muito passivo, né?
Então a empresa está tentando reembolsar mais de 300 bilhões de dólares em passivo. Então realmente muito dinheiro. Muitos deles vencendo no curto prazo e tendo o cupom que eles têm que pagar. Então, assim, precisa de dinheiro rápido e muito dinheiro. E no longo prazo, uma dívida enorme, né? Exatamente. Então é como se fosse o contrário, um pouco do contrário da Apple. A Apple é uma empresa que apresenta um crescimento gigantesco, bateu um grande recorde, e a Evergrande lá da China apresentando o contrário, né? Um recorde de endividamento, questões muito ruins, né? para o seu presente, para as suas operações. Além dessa notícia que ocorreu, temos ainda outra. Dirigente do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele está falando em acelerar o tapering, o processo de tapering. O que é tapering, Felipe? O tapering consiste basicamente num processo onde o Federal Reserve vem tentando, ou pelo menos sinalizando, de que vai estar tentando reduzir um pouco dos estímulos monetários que eles iam fazendo. Então, quando começou a crise econômica recente, a gente observou o quê? Uma redução muito grande do consumo, as pessoas consumindo menos, as empresas passaram a produzir um pouquinho menos também. Então, o que o Federal Reserve, os bancos centrais ao redor do mundo de forma geral fizeram? Estímulos monetários. Então, por exemplo, redução da taxa de juros e outras políticas monetárias expansionistas, como a compra de alguns ativos para tentar estimular a economia. O que aconteceu? Quando os bancos centrais fizeram isso, tudo bem, acelerou a economia, mas no médio prazo, que está se refletindo agora, está gerando uma tendência de inflação. Então, nos Estados Unidos, o CPI veio no maior percentual dos últimos 40 anos. Então, poxa, é uma inflação que deixou de ser transitória, até o próprio Jeremy Powell veio sinalizando dessa forma que a inflação não é tão transitória, sinalizando talvez um possível aumento da taxa de juros e do processo de interrupção desses estímulos monetários que a gente chama de tapering. Então, alguns dirigentes do FED falando que podem estar antecipando isso para março, então antes do que o mercado estava precificando. Exatamente, e é aquela questão, pouquíssimos políticos, pouquíssimos diretores de bancos centrais gostam realmente de estar reduzindo a inflação. Pouquíssimos gostam de adotar políticas contracionistas. Então, se estão fazendo isso, é que o negócio está feio mesmo, o negócio está preocupante. Porque enquanto eles podem, e a gente vê isso cada vez mais, eles vão expandindo gastos públicos, vão gastando mais, vão inflacionando cada vez mais a moeda, desvalorizando o dinheiro, como a gente está em recordes, né, de dólares em circulação, a ponto de nem ter exatamente como saber quantos dólares tem por uma série de razões. Então, o negócio a gente percebe que está ficando cada vez mais preocupante. Antes diziam que a inflação era transitória, agora já deixou de ser. Então, o tempo vai nos mostrar o que vai acontecer. Isso tem reflexo nos investimentos de forma geral. Por quê? Se a gente fala que aqui no Brasil a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, porque ela remunera os títulos públicos federais, são os investimentos mais seguros, pensem na taxa básica de juros mundial. Vai ser basicamente a taxa de juros americana. Então, se os Estados Unidos sinalizam que podem, de repente, estar aumentando a taxa de juros ainda esse ano, o que isso causa nas pessoas? Os investimentos mais seguros do mundo, em tese, são os títulos públicos federais dos Estados Unidos. Se os investimentos mais seguros vão estar pagando mais, porque a taxa de juros nos Estados Unidos pode estar subindo, o que acontece? Um grande fluxo de capital pode estar indo para o dólar, para as pessoas comprarem dólar e depois esses títulos americanos que vão estar rendendo nesse cenário um juros maior. Então, há uma tendência de valorização do dólar, uma precificação disso, e é disso que a gente vê a depreciação recente do real, muito em função disso. E também, como a renda fixa vai estar pagando mais, as pessoas têm a tendência de tirar dinheiro de ativos de risco, como da Bolsa de Valores, o S&P 500, que a gente trouxe o gráfico ali para vocês também, e estarem investindo um pouco mais em renda fixa. Ou seja, isso causa uma tendência de queda da Bolsa, uma reprecificação em função de uma taxa de juros maior. E a taxa de juros americana, como ela é uma taxa livre de risco, isso influencia no valuation das empresas. Se está com uma taxa livre de risco maior, as empresas tendem a valer um pouco menos também. Então, já fiquem ligados nesse fator de risco aí na hora de vocês estudarem os seus investimentos. Exatamente. E os Estados Unidos, por terem o dólar, que é a moeda padrão para pagamentos internacionais, é a moeda mais relevante do mundo ainda, então toda mudança que ocorre reflete no mundo todo. E historicamente a gente vê que quando os Estados Unidos eles aumentam então os seus juros, por exemplo, fazendo, como o meu colega falou, os títulos ficarem mais atrativos,
que acaba muitas vezes trazendo capital estrangeiro para os títulos americanos, acaba tirando então também dinheiro de outros países, fazendo com que moedas até de países desenvolvidos europeus acabem se desvalorizando. Quando a gente tinha o padrão ouro, tempos atrás, na década passada, a gente via isso se refletindo em tirada de ouro de outros países e entrada nos Estados Unidos. Naquela época, a gente viu várias vezes países estrangeiros, como Inglaterra, lá durante a década de 29, pressionando o governo americano para voltar a inflacionar mais a moeda, basicamente para o ouro parar de sair da Europa e parar de entrar tanto nos Estados Unidos. Como a gente viu até no vídeo da crise de 29, o governo americano da época, do Hoover, cedeu. O que vai acontecer nos próximos anos, né, se o governo americano continuar com esse processo, né, de tapering, continuar com esse processo de aumento de juros daqui a pouco, ou de redução de gastos públicos? Será que a gente vai ver muita desvalorização lá do dinheiro de outros países, daqui a pouco uma pressão nos Estados Unidos? É algo que é muito importante também ficar atento. Possíveis tensões geopolíticas que podem emergir a partir desse ponto, e a gente recomenda para vocês darem uma olhadinha no índice dólar, que é o índice que compara a força do dólar perante outras moedas ao redor do mundo. Então aí vai entrar o euro, o franco suíço, vai entrar a libra, vai entrar a yuan, então uma cesta de moedas comparada ao dólar. Esse índice dólar tem ganhado força nos últimos tempos e é bom para vocês ficarem de olho nas análises econômicas de vocês. Exatamente. Bom, finalizamos aqui, pessoal, essa análise das principais notícias dessa semana, tá? Então, pessoal, se você gostou desse novo quadro, pode comentar aí, pode dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, isso ajuda bastante aqui a gente, continua acompanhando, que vocês sabem que a gente sempre vai postando, fazendo atualizações no canal. Pela tela aqui, como sempre, dá para ver os cursos que temos disponíveis, bem como o link que está sempre disponível, o link do site, né, que está sempre disponível aqui na descrição para vocês estarem realizando uma visita, conhecendo mais a empresa. Bom, fiquem acompanhando o canal que sabem, sempre fazemos atualizações. Então, obrigado pela atenção de todos. Comentem o que vocês acharam desse novo quadro que a gente está experimentando, fazer uma dinâmica um pouco diferente, né, dos assuntos muito técnicos que a gente tem no canal. Mas a gente tenta trazer uma abordagem bem recente, ou seja, o que aconteceu na semana, e de uma forma um pouco mais leve aí para o pessoal assistir aí de casa. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Pelo vídeo de hoje é isso e até a próxima.